Graça e paz. Eu sou a Elines, a mãe da Mariana. Eu sou a Mariana, a filha da Elines. E é com muito prazer que nós apresentamos hoje o Commoncast. Hoje nós temos uma convidada que ela é terapeuta de mulheres, pastora, esposa, mãe. Cabe mais coisa ainda nisso? Não tem espaço, mas ela dá rumo, com certeza. É a pastora Graziela. Muito bem-vinda. Seja bem-vinda, pastora. Delícia. Que prazer enorme estar aqui com você, pastora Elines, Marcela. Tô amando. Meu primeiro podcast. Tô achando o máximo, uma honra. Seja bem-vinda. Nós fomos muito bem indicados pelos seus nomes, né? A senhora e do pastor. Mas com uma grata satisfação que nós recebemos vocês aqui, porque são pastores da Sara Nossa Terra aqui em Rio Preto. E um dos intuitos do podcast é que a gente se conheça, né? Que a gente faça a cidade conhecer quem são os pastores dessa cidade, né? As pessoas que estão aqui, digamos assim, trabalhando pelo reino, né? Embora nós temos uma placa que já por sinal fica do lado de fora. Que bom. Né? E esse é o lugar dela. E nós temos essa visão de trabalhar pelo reino. E hoje eu queria já entrar assim, fazendo uma pergunta bem direta e assertiva. Vamos lá. Quem é a Graziela? Graziela. Eu sou uma mulher feliz, uma mulher de Deus, casada, esposa, submissa. Eu amo ser submissa, de verdade. Estar na mesma missão, né, do meu marido, isso que significa submissão. Sou mãe da Axa, de 21 anos, mãe da Alessa, de 14 anos, sogra, uma ótima sogra, muito amada pelo meu genro. Depois eu mando para ele o podcast. Avelino. E sou terapeuta, especialista em mulheres. Eu sou uma mulher possível, uma mulher que não é perfeita, mas uma mulher que faz ser possível todos os dias, que sonho e que realiza os sonhos. Muito bem. Quer fazer a próxima? Se a senhora pudesse pautar qual é o maior defeito da Graziela, a senhora falaria? Meu maior defeito, eu acho que é a minha ingenuidade. Eu sou, assim, aquela pessoa que... Eu nasci num lar cristão, então eu vivi muito dentro dessa bolha, né, do cristianismo. Então, eu demoro para ver a maldade no outro, eu demoro, né? Então, assim, eu me acho muito ingênua. Eu acho que talvez seja esse o meu maior defeito. E qual a maior qualidade? A maior qualidade, eu sou muito criativa, assim. A minha mente assim, que Deus me deu uma mente brilhante de verdade, assim. Eu sou aquela que pega uma coisinha... E eu faço... Vira um coisão. Eu faço uma reunião virar um evento, sabe? Assim, para mim, nada pode ser muito pequenininho. Eu gosto sempre de colocar mais, de fazer o melhor, assim. Então, eu tenho uma mente muito criativa. Quantos anos de casada, pastora? 25 anos de casada. Boda de prata! Boda de prata. Fiz o ano passado, em novembro, de 1º de novembro. 25 anos de casada. Casei novinha. Casei com 19 anos. E conta para nós como que foi esse encontro com o pastor. Gente, meu marido, ele é o meu primeiro namorado, o meu único beijo. Nunca beijei outro cara na vida. Eu acho o máximo falar isso, assim. Porque desde pequenininha eu entendi o porquê de você se consagrar, se santificar. E eu me lembro que eu fiz uma oração quando eu tinha 3 aninhos de idade. Estava lendo a Bíblia... E falando com o Senhor, porque eu falei, já está chegando o momento de eu namorar, né? 13 anos de idade. Super madura. Né? As minhas amiguinhas já ficando e tal, né? E eu falei, Deus, eu quero beijar só o rapaz que eu for casar. Eu falei, eu não quero emprestar minha boca para outra pessoa. E eu lembro que eu pedi para o Senhor, Senhor, só que é o seguinte, o meu marido, ele vai me conhecer virgem de boca, né? BV, como dizem. E eu gostaria que ele fosse virgem também. Eu falei, não precisa ser BV, porque eu quero um rapaz mais velho, né? Eu sempre fui muito madura, assim, para a minha idade, então eu não imaginava eu namorando um rapaz da mesma idade que eu. E achava também que eu fosse demorar. Quando eu fiz essa oração, eu falei, nossa, eu vou ter que esperar até os 20 anos sem beijar, né?
E então eu pedi isso pro Senhor. Aos 16 anos, eu conheci o meu marido, Flávio, aos 13 anos de idade. Aos 16, ele esperou eu fazer 16, porque ele é 6 anos e meio mais velho do que eu. Ele veio conversar comigo, ele falou com o pastor que estava gostando de mim, o pastor conversou com os meus pais para ver, né, se eu tinha algum interesse, e ele veio falar comigo. E nós oramos durante 4 meses. No começo do nosso namoro, a gente não beijou, demorou um tempo. E a confirmação de que era ele foi quando ele me disse, ele me procurou e falou que ele era virgem. E outra coisa, a minha listinha era que tinha que ser virgem, tinha que ter o chamado de pastor, porque eu tinha certeza. Eu falo que eu fui formatada para ser pastora desde pequenininha. Eu não me via fazendo outra coisa, assim. E eu perguntei para ele, falei, e você tem um chamado de pastor? Ele, eu tenho. Eu falei, então pronto. É de Deus. Ai, meu Deus. Aí nós namoramos 2 anos, contando, né, oração, namoro, noivado, até o casamento, 2 anos e 11 meses. Como eu era então novinha, né, 16 anos, aí eu com 18 anos já queria casar. Minha mãe, espera, faz 19. Eu sou uma filha muito obediente. Eu fiz 19 num sábado, casei no outro. Mas eu obedeci, Mas casei com 19. Casei com 19. Então, por isso que eu já tenho 25 anos de casado, né? Já tenho uma filha casada. Tive a primeira filha depois de 4 anos. Então, assim, Mas conseguiu engravidar, sim? Já de primeira? Não, né? Porque quem é de Deus, tudo vem com... Algumas dificuldades. Isso, né? Com emoção. Eu tinha certeza, assim, eu tinha já muitas palavras sobre isso, de que eu seria mãe. E eu achava o máximo. Mas como eu casei nova, assim... Gente, eu casei porque eu queria casar, porque... Deus une propósito, né? Estar junto com a pessoa, eu já tenho certeza que é ele. Mas, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu não sabia cuidar de uma casa, eu não sabia fazer comida. Meu esposo foi muito bem preparado pela mãe dele. Então, ele sabia muito mais do que eu. Mas eu me coloquei nesse papel. Então, eu não queria logo de cara já arrumar um filho. Com 2 anos de casada, a gente decidiu que, então, era um momento para nós sermos pais novos, né, e tal. Aí demorou 2 anos para eu casar. Eu cheguei a ir num médico, ele olhou para mim e falou assim, não, só de olhar para o seu rosto eu sei que você tem problema, não fez um exame. Aí é onde eu falo a minha ingenuidade. Eu acreditei nisso e já comecei a tomar remédio. Eu podia ter tido gravidez gemelar, né? E ainda bem, Deus guardou, isso não aconteceu e eu não engravidei. Então, foram 2 anos tentando, até que eu troquei de médico. Ele falou, não, Graziela, fica em paz, assim. Eu sentia muita cobrança, porque eu saí... A gente sempre foi muito à frente, né, da igreja, mesmo quando nós não éramos pastores, éramos apenas líderes. Então, já tinha falado para todo mundo que eu ia ficar grávida. Então, a igreja toda era uma igreja muito grande. Vinha todo culto me perguntar, né, e aí, já está grávida? Eu sentia aquela cobrança, ficava mal, né? Então, assim, passei por um processo mesmo de cura interior, né, por um processo onde eu me vi com raiva de Deus, e para mim isso era assim, como eu, uma pessoa imperfeita, posso ficar com raiva de um Deus que é perfeito, né? Mas eu precisei passar por esse processo para entender, né, que o Deus que fez a promessa, ele tem o tempo para cumprir a promessa. Sim. E que ele estava me preparando. Né? Mas eu lembro que eu precisei abrir meu coração para Deus e falar, Deus, eu estou com raiva do Senhor, porque tem tantas promessas, né, que eu seria a mãe, e cadê? Cadê que eu não engravido? E uma certa vez, uma pastora virou para mim e falou assim, entrega esse sonho para Deus, se for de Deus vai ser. E se não for, é porque ele tem o melhor, ele sabe, mas você precisa descansar nisso. E eu orei, entregando para o Senhor. Falei, Deus, amém. Falei, se for da sua vontade, eu vou ser mãe, se não for, eu não vou ser. E eu entreguei de verdade, de verdade. E eu lembro que uma amiga foi orar comigo nessas filas que a gente faz, né, na igreja para orar. E ela falou para mim assim, Gra, não sei, mas eu vejo que Deus está te entregando um presente. Tem alguma coisa que você está pedindo para Deus? Na hora eu pensei na gravidez, mas eu tinha prometido que eu não ia mais orar por isso. Eu lembro que eu virei para ela e falei assim, são tantas coisas que eu peço, né? Não quis falar. E eu estava grávida e não sabia. Glória a Deus. Então, assim, foi muito, muito, muito de Deus. Assim, a minha filha ela foi muito projetada, muito sonhada, né? Depois desejada. Depois, quando ela fez 11 anos, a gente quase perdeu ela, assim, ela teve uma doença autoimune.
né? Ela chegou com 11 anos de idade, a pesar 23 quilos, que foi um pouquinho antes de nós sermos enviados para cá. Então, assim, existia mesmo uma resistência sobre a vida dela, né? Por conta do propósito que Deus tem na vida dela. Mas, mais uma vez, Deus fez um milagre, né? E hoje ela está super bem. E depois dessa, né, que é a Axa, que significa poderosa, né? É a filha de Caleb ali na Bíblia. E veio a Alessa 6 anos depois, porque a Axa pediu. Porque como eu sofri muito para ter a Axa, eu falei, eu nem vou ficar tentando outra gravidez, não quero passar por esse processo todo de novo de ficar tentando e não conseguir, né? Eu falei, só quem passa por isso sabe o quanto isso é doloroso, assim. Mas aí a Axa falou, mamãe, eu queria uma irmãzinha. Eu falei, ora, se for de Deus, eu vou engravidar. No outro mês eu tava grávida. Eita, era de Deus. Era muito de Deus. Aí veio a Alessa, assim, né? Veio com uma promessa de que ela seria a alegria da casa. E ela é sanguínea da casa, que toque físico, que gosta de abraçar todo mundo, assim. Né? 2 promessas do Senhor, assim, 2 princesas. E a senhora falou que quando vocês foram enviados para cá, a senhora é de onde? Vocês são de onde? De Ribeirão Preto. Nós estamos em Rio Preto há 8 anos. Nossa, já tudo isso? Já. Bastante, né? Bastante. É tão difícil, principalmente quando os pastores, quando eles vão para iniciar uma obra, é até mais normal que se demore tanto num lugar, né? É porque as pessoas que estão assistindo, às vezes, não tem muita... quem não é muito, ou está novo no meio cristão, tem igrejas que elas são fundadas por um pastor e, conforme os anos vão passando, elas vão sendo ramificadas, né? Vai nascendo em outras cidades e aquele pastor ele vai preparando outros pastores para mandar para as cidades para cuidar das igrejas. Então, exatamente foi isso que aconteceu com vocês. Vocês foram enviados para cá para cuidar de uma obra que já existia ou foi vocês que abriram? Isso, que já existia. Nós éramos de Ribeirão Preto, Sara Nossa Terra, de Ribeirão Preto. Tínhamos há 1 ano aberto Sara Nossa Terra em Cravinhos, que é uma cidade do lado, como se fosse Mirassol aqui, né? Quando estava para completar 1 ano da Igreja de Cravinhos, nós começamos do zero. Foi uma célula que, com 8 meses, se tornou uma igreja. Em 1 ano, nós tínhamos quase 80 membros, assim, né? Para quem é pastor à frente da igreja, que começa, sabe que isso é um milagre. É um milagre, é um milagre. E, de repente, houve uma necessidade aqui em São José do Rio Preto de enviar um pastor. E foi algo muito interessante, porque meu marido, eu e as nossas filhas, nós estávamos num restaurante, tínhamos acabado de fazer faxina na igreja de Cravinhos, tínhamos acabado uma faxina lá da reforma e fomos jantar. E, de repente, meu marido recebe uma ligação do meu bispo, do nosso bispo, falando que ia ter uma reunião extraordinária e que os pastores precisariam estar lá. Né? E eu lembro que meu marido desligou e falou, o que será que aconteceu? Meu Deus, né? Eu não fiz nada. Eu falei, eu também não. Ai, deve ter sido algum discípulo, né? Quem será que foi? Eu falei para ele, não, espera, o que ele falou? Falou, não, uma reunião com toda a equipe de pastores. Aí ele parou, assim, meu marido olhou para mim e falou assim, nós vamos para São José do Rio Preto. Eu ri. Eu falei, nós vamos para São José do Rio Preto fazer o quê? Né? Já tem pastor lá. Eu falei, nossa, que nada a ver. Ele virou sério para mim e falou assim, eu tô te falando, nós vamos. Ai, sabe quando você fala, tá... Coitado, né? Eu sei que a gente fechou a conta, nem comemos, que tinha que ir para a reunião. Chegando nessa reunião, o bispo disse, né, da urgência que tinha de enviar algum pastor para São José do Rio Preto. Aquilo eu entrei em choque. Olhava para ele, na minha mente só estava assim, não fala, não fala, não fala. Nós tínhamos acabado de comprar a casa dos nossos sonhos. A minha filha fazia alguns meses que ela tinha tido alta, né, tinha tido um diagnóstico, então assim, ela estava indo só de 3 em 3 meses no HC, né, porque antes ela tinha que estar toda semana. E aí, de repente, meu marido só levanta o dedinho assim e fala, bispo, estava na churrascaria e Deus me falou isso, isso e isso. O bispo olhou assustado, assim, e foi a resposta de Deus. Aí nós deixamos, assim, a nossa empresa, a casa que a gente tinha acabado de sonhar, né, e viemos para São José do Rio Preto, assim, sem salário, sem nada. Nossa empresa continuando lá, sendo sustentados pela empresa de lá. Aí vem toda uma história, se eu ficar contando aqui, vai assim... A gente chegou a morar na igreja, sabe?
Assim, passamos por uns perrengues mesmo para estar lutando, né, pelas vidas que o Senhor nos prometeu aqui em São José do Rio Preto. Eu conheci a Sara Nossa Terra há muitos anos, acompanhava pela televisão. Uhum. Amo, né, o testemunho de vida do bispo. Uhum. E, assim, toda uma geração, porque eu vim também de berço evangélico, então, assim, eu vi se levantar quase todos os bispos que hoje estão de pé, graças a Deus. E nós tivemos um contato muito grande com a Sara Nossa Terra de Batatais, que era o bispo Ivo, o pastor Ivo e a pastora Leninha, na época. E então era um contato que a gente tinha no início, a nossa igreja mesmo, a igreja do meu pai tem 26 anos. E no começo da nossa igreja, a gente tinha meio que uma parceria com o pastor Ivo. Uhum. Então eles iam muito na nossa igreja, a gente ia a todos os eventos da igreja dele. Então, assim, porque na época a gente morava em São Joaquim da Barra. Nossa. Que é a região de Ribeirão Sim, Preto. sim. Por isso que eu conheço Cravinhos, Batatais, aquele pedaço inteiro ali, Jardinópolis, eu conheço, né? Uhum. E então, assim, a gente teve esse contato. Para mim sempre foi, eu nem sabia que tinha aqui em Rio Preto, porque a gente acaba ficando naquele mundinho de ir para a nossa igreja, de voltar da nossa igreja, né? Sim. E um tempo atrás que nós temos um casal de amigos e eles que falaram, né? Até eles são da igreja e eles um dia convidaram a gente. Nunca deu certo da gente ir, mas a gente soube da existência da igreja, né? E é muito parecida as nossas histórias. Que legal. Porque eu comecei a namorar meu esposo com 13 anos. Uau, olha os números. Olha isso. Casei com 16. Casou com 16. Casei com 16. Esse ano a gente faz 27 anos de casados. Uau. Temos 2 filhos biológicos e uma filha adotiva. E, assim, estamos aqui trabalhando também na obra. Hoje, não mais à frente de uma igreja. Nós temos trabalhado, assim, de uma forma bem independente. Estamos sendo cuidados nesse momento. Não por nenhuma outra necessidade. Falar, caiu em pecado. Não caímos em pecado. Não, eu peco todo dia, né? A Bíblia diz que quem não fala que não peca. Né? Mas eu não estou vivendo em pecado, não é isso. É que, assim, eu estou no meu último ano de faculdade e eu não tenho tido muito tempo para nada. Inclusive, quando nós fomos para a igreja, eu falei para o pastor, pastor, eu só vou estar no culto, né? Então, tem culto que eu nem vou, eu faço meus estágios, tem um dos meus estágios que é à noite, eu não consigo, naquele dia, estar na igreja, e, infelizmente, é o culto que eu mais gosto, que é o culto de oração. Mas, assim, é um tempo que a gente olha para a necessidade da igreja. Sim. E uma das coisas que Rio Preto é uma cidade muito linda, que não tem uma pessoa que vem para cá que não vire rio-pretense de coração. Eu já sou de coração. Eu também. Agora, dia 22 desse mês, fazem 11 anos que moramos aqui. E eu tenho um amor muito grande por essa cidade, mas uma deficiência existe, que os pastores não se conhecem, embora se abra muita igreja, e a gente até escuta uma reclamação de abrir igreja demais. Você queria que abrisse bar? Né? Você queria que abrisse boate? Você queria que tivesse festa, né? Cada dia uma festa rave? Então, gente, é igreja. Jesus disse assim, que aquele que não é contra nós é por nós. Então, se é no nome de Jesus, se está pregando a palavra verdadeira, para que se tornar inimigo ou para que ser separatista? Concordo. Não é? Concordo. Então, assim, uma das nossas intenções do nosso coração é isso, é fazer com que os pastores sejam conhecidos. Que, pelo menos, a população cristã conheça quem são, conheçam suas histórias. Porque, às vezes, a gente cria uma barreira de separação entre o irmão e a gente não sabe o que ele passou, o que ele está passando para chegar até aqui. Exatamente. E eu queria que você falasse para nós como é que chegou essa história de terapeuta de mulheres. Vamos lá. Eu trabalho já com cura interior, crescimento emocional, desde muito novinha, assim. Eu me lembro que o primeiro evento que eu fui ministrar para um grupo de mulheres, cura interior, eu tinha 17 anos. Né? E até hoje, assim, eu olho para trás e falo assim, gente, eu não sei se eu era louca de ir, se louca era quem me chamou, se louca foi a minha bispa que deixou eu ir, ou se é Deus de ter falado assim, vai, né? Mas, enfim, Deus não olha a nossa idade, Ele olha a disposição do nosso coração, né?
Então, desde os 17 anos, já muito envolvida assim, com aconselhamento, cura interior mesmo. Eu tinha grupos de cura interior na igreja, né? Na época de comunidade evangélica, né? Então, assim, era muito investido nisso. Né? Então, foi uma área que eu sempre gostei e que eu sempre fiz muito bem, né? Eu falo assim, eu sou boa nisso, eu sei que eu sou, né? E isso não é ser convencida, tá, gente? Isso é realmente saber quem eu sou, né? E quando nós viemos para cá, como eu disse, a nossa empresa ficou em Rio Preto, né? A gente aqui, meu esposo indo para lá, de 2 em 2 meses para dar assistência na empresa, e acabou que com essa distância nós perdemos a empresa, tivemos que começar tudo do zero aqui. E então meu esposo lutando pela vida, pela nossa vida financeira mesmo, nós não temos salário da igreja, nada. E eu cuidando mais da igreja, né? Então, um aconselhamento. Então, a minha vida profissional foi deixada um pouco. Na verdade, a minha formação é contabilidade. Mas desde pequenininha eu já renunciei. Eu não saí de um escritório para trabalhar na igreja, para trabalhar na tesouraria, né? Sempre renunciando muito por conta do ministério. O ano passado, retrasado, nós investimos em montar uma horta. Fizemos, e ali eu voltei a trabalhar com captação de clientes. E vi, assim, que era uma lacuna na minha vida, assim. Né? Minha vida ministerial é primordial na minha vida, obviamente, né? Familiar. Nós já tivemos muitas renúncias profissionais. Mas eu me vi novamente na ativa e falei, Jesus, né, eu gosto disso, eu gosto de ganhar dinheiro, eu gosto de trabalhar, isso não me atrapalha no meu ministério. Só que, de repente, essa sociedade acabou e todo o investimento que nós tínhamos colocado ali, nós perdemos. E eu comecei a orar, falei, Senhor, eu quero, é uma lacuna na minha vida. Eu falei, eu não quero só estar bem no meu casamento, como mãe, no meu ministério, falei, mas eu preciso estar bem na minha vida profissional, porque é algo que eu gosto. E a minha bispa, ela é psicóloga. E um dia, numa conversa com as discípulas, vocês tinham que fazer terapia, curso de terapia. Ela falou, porque vocês já estão preparadas para atender, né? E fazer disso uma profissão. E aquilo ficou no meu coração e eu comecei uma procura. Nessa procura, eu vi muitos cursos assim, que eram contra os meus princípios. Eu falei, eu não vou entrar num curso só para ganhar dinheiro e aprender algo que é contra os meus princípios. Os meus princípios são inegociáveis para mim. Até que eu vi um curso de uma mulher cristã. Ela não fala que ela é cristã, mas eu entendi que ela era por conta do linguajar. E comecei a assistir, assim, me identifiquei muito, fiz o curso, né? E me formei como terapeuta e hoje estou atuando, assim, e é uma realização, assim, tão enorme, porque essa lacuna, ela foi preenchida. É da abordagem da psicanálise? Não. Na verdade, assim, ela fala que ela pegou um pouquinho de tudo, ela passou por todos os ramos, né? É um método. É um Entendi. Método onde você aplica exatamente um método. Então, assim, não é só uma conversa, é um método onde nós não tratamos sintomas, nós tratamos a causa. Porque nós acreditamos que toda dor, ela tem um motivo. Então, não adianta você tratar a dor sem tratar a raiz. É igual aquela dor de cabeça que a gente insiste em ficar tomando dipirona todos os dias, mas não vai no médico saber por que a dor de cabeça está ali, né? Porque a cabeça está doendo, né? Então, você tem que ir no médico, fazer um check-up, descobrir o motivo, porque senão você vai ter sempre aquela dor de cabeça. Então, esse método, ele faz isso, ele vai na raiz do problema. Então, ele investiga qual a ferida emocional, né? Identifica essa ferida e ele ressignifica as memórias. Entendi. E é lindo, assim, porque já na primeira sessão já tem, assim, um resultado extraordinário. Extraordinário, assim. E tudo muito com base bíblica, né? Que é terapia integrativa, né? Então, é entender que nós não adianta você tratar só da alma. Vai ter dor que realmente é algo físico, né? Vai ter coisa que sai ali do emocional e vem pro espiritual. Então, a gente trata os três, assim. É uma abordagem maravilhosa, assim. Eu estou muito realizada, muito, muito mesmo. É porque esse ano eu me formo em psicologia. Uhum. A abordagem que eu escolhi, ou pelo menos a que eu me identifico, é a fenomenologia. Uhum. Porque é exatamente isso. A gente não consegue muito separar
pensamentos dos sentimentos, né? A TCC já é uma abordagem que ela vai muito para os pensamentos. A gente sabe que ela é bem mais imediata, ela resolve muito mais rápido, e a psicanálise ela vai muito para o inconsciente, né? E, assim, eu acho ela maravilhosa, só que eu acho ela um pouco demorada, né? É uma opinião... Elines, eu não sou ninguém para dizer isso, mas eu digo mesmo assim. Afinal, é a minha opinião. É a minha opinião, querido, você não está entendendo. Se eu não puder falar no meu podcast, ninguém vai me chamar para falar nisso em outro mesmo, então vou aproveitar aqui para dizer. Mas tudo bem se você se identifica, Se né? você Não, e eu me identifico também. Também muita coisa eu acho bem legal, só acho que demora demais. É que eu sou uma pessoa imediatista, tudo eu quero resolver ontem. A TCC eu acho muito legal, inclusive a minha terapeuta, o dia que escutar isso, ela vai me matar, porque a minha psicóloga da TCC, mas aqui eu me identifico da Fenor, sabe? Eu me identifico muito, a forma bem humanizado, no começo me conflituou bastante, porque o meu maior conflito era como que o homem é o centro das coisas. E eu fui levar isso em oração. Eu fui, Senhor... Eu gosto de tudo que eu escuto, mas isso não entra na minha mente. Até que um dia Deus falou comigo. Ele falou assim, mas eu não parei tudo para cuidar do homem, para fazer o homem? Eu falei, tá, entendi. Uau. Eu entendi. Então, assim, eu falei, Senhor, eu não estou tão errada assim. Eu falei, a gente tem que tomar alguns cuidados, sim, porque tem uma linha tênue que ela é muito complicada da gente conseguir respeitar, que é a ciência e a religião, não é nem questão de fé, mas da religião. Mas eu entendo também que, até um tempo atrás, a gente escutava muito disso, né? Que era, assim, uma psicóloga cristã. Aí eu vi muito debate na internet, falando assim, tem psicólogo budista, tem psicólogo, né, católico, tem psicólogo não sei o quê, não diferencia um da outra. Mas eu gostaria de pontuar uma coisa. O que diferencia uma terapeuta, um psicólogo cristão? É que ele está alocado dentro de uma comunidade, dentro de uma cultura cristã. Então, ele sabe qual é o valor das coisas para aquela pessoa. Então, assim, eu não preciso, se eu for me consultar com você, eu não preciso te explicar qual é o valor do jejum para mim. Sim. Se eu for num psicólogo que não tem essa vivência, mas jejuar para quê? Aí eu vou ter que perder um grande tempo explicando, levando para ele o valor que tem aquilo para mim. Exato. Da minha cultura e o valor que tem aquilo para mim. Então, eu falo assim que a gente ganha caminhos, em compensação, tem uns que se perdem. Porque fica muito fechado, não, eu sou cristão só tendo cristão. E é uma arma que Deus usa, né? Eu acredito que nós somos sempre, tudo que Deus faz em nós não é para nós. Com certeza. Eu peguei essa palavra para viver para mim como verdade. Perfeito, né? perfeito. Tudo que Deus faz em você não é para você. É para sobre nós, é a mensagem que a gente carrega, né? Exatamente. Mas sabe, Elines, eu tô com duas clientes que passaram com síndrome de burnout, as duas, assim. E é engraçado que uma daqui, outra de outra cidade. E as duas chegaram até mim porque elas foram para um psicólogo e eles falaram que elas tinham que sair da igreja. E elas entraram e falaram, como sair da igreja? Não, você está esgotada, então pare de ir na igreja. Então, olha só. Exatamente. Né? Então, assim, isso que você falou faz muito sentido, né? Porque nós entendemos, né? E como uma pessoa parar de ir para a igreja, parar de ter contato com o seu Criador, vai fazer que ela melhore de algo, né? E, por outro lado, eu atendo uma moça que ela é cristã, e o processo dela, assim, tá sendo muito lindo e muito rápido, com 4 sessões, assim, ela já com resultados significativos. E ela virou para mim e falou assim, eu estou tendo dificuldade em ver onde tem Deus nisso. Ela falou, porque eu estou conseguindo através do processo terapêutico. Eu falei, então deixa eu te explicar. Deus é teu Criador. Se Ele não te tocar, Ele não te cura. Você não é curado. Você só está conseguindo o autoconhecimento. Eu falei, porque Deus está te dando esses recursos. Deus, Ele dá essas ferramentas, né? Então, como ela é cristã, eu pude falar isso. Né? Porque na mente dela já estava, eu sou autossuficiente, eu estou conseguindo sozinha através do método. E não é bem assim, a gente sabe. Se não é o nosso Criador nos tocar, nós não seremos curados.
né? Na verdade, a gente vai botar um band-aid ali naquela ferida, né? Mas a cura mesmo quem faz é Deus, que é o nosso Criador, que sabe, que nos conhece, né? Que nos gerou de forma assombrosamente maravilhosa, que antes mesmo de nós sermos formados na barriga da nossa mãe, ele já nos conhecia. Então, né, esses dias eu preguei e eu estava falando muito sobre isso, né? Que nós já nascemos precisando ser restaurados. Né? Porque desde a barriga a gente já recebe tanta informação. E eu estava falando sobre a diferença da restauração e da reforma. Eu falei que nós vivemos reformando muito a nossa vida, né? Fazendo do nosso jeito, ao invés de voltar para o plano original de Deus. E voltar para o plano original de Deus é você viver uma vida restaurada através dos princípios, através da palavra. Então, quando eu me volto para a palavra de Deus, eu encontro cura. Eu fui curada de um complexo de inferioridade, de uma timidez absurda. Para as coisas de Deus eu nunca fui tímida, eu sempre fui. Mas quando era para mim, nossa, me fechava toda. Né? Através do Salmo 139, quando eu entendi, né, que foi o que eu acabei de falar, né, que de modo assombrosamente maravilhoso a gente foi formado e que a nossa alma precisa saber disso muito bem. Quando eu vi isso, eu falei, gente, eu estou negligenciando algo que Deus fez. Eu sou uma obra admirável do Senhor e minha alma precisa saber disso muito bem. Não tem por que eu ficar me fechando, não tem por que eu ficar nessa timidez toda. Né? Eu não preciso ter vergonha de me mostrar, de mostrar quem realmente sou. Porque para o Senhor eu sou admirável. E se para Ele eu sou admirável e pronto. Né? Então é muito isso. É bem verdade. Ser terapeuta de mulheres foi uma escolha sua ou um direcionamento de Deus? Não, eu não atendo só mulheres, tá? A minha especialização é em mulheres. Sim. Mas eu atendo homens, atendo adolescentes a partir de 12 anos. Crianças não? Crianças não. Através desse método eu não consigo. Só a partir de 12 anos. Mas eu amo trabalho com mulheres, assim. Amo. Sempre trabalhei muito com mulheres, né? Então, quando isso também me chamou a atenção, né, de conhecer o universo feminino de uma forma diferente, né? O homem é linear, a mulher é cíclica, né, por conta do ciclo menstrual. Então, é importante nós conhecermos o ciclo menstrual para trabalhar de acordo com isso, né? É diferente você atender uma mulher que está tipo na TPM, onde ela está super sensível, aquela sessão vai render absurdamente, porque ela vai te entregar tudo, ela está sensível. Né, do que você pegar numa outra fase onde ela está super criativa, né, e ela quer falar um monte de coisa, ela não está a fim de olhar para dentro dela. Então, o método ele me leva a entender isso, né, que existe o dia correto, existe a forma correta. Né, então, ele me trouxe isso. Mas eu atendo homens, adolescentes, mulheres. E até uma... Senhoras, eu tenho uma senhorinha de 65 anos, coisa mais linda do mundo. Tem um amigo meu da faculdade que ele ama os idosos. Ele fala assim, ele fala assim, meu é a geriatria. Gente, é maravilhoso, é lindo. Eu ainda não sei, na verdade, porque assim, eu tenho contato, né, na clínica, escola, eu tenho contato com criança e tenho contato com adulto. E eu estava até comentando isso hoje após uma prova, nós estávamos conversando, eu falei, eu estou bem curiosa para pegar um adolescente. Porque eu tenho experiências de ter filhos adolescentes. Mas entrar nesse universo, pela ótica deles, eu ainda não acessei. Né? A não ser assim, o contato de igreja, mas eu falo assim, a questão de sessão mesmo, de terapia. Eu falei, eu estou doida para pegar um adolescente. Alguém se candidata aí? Para ser estudado? Pensa, aproveitem! Aproveita! Mas é interessante uma coisa que você pontuou, e é bem interessante, que eu não sabia antes da faculdade. É que tem mulheres que a depressão só piora no período menstrual. Né? Então, assim, tem situações que é importante, até você que faz terapia, que nunca parou para pensar, olha quando é que você fica mais triste, quando as coisas te afetam mais. E a gente acha que simplesmente é só a TPM. Mas a pessoa ela já tem a depressão e nesses dias piora, né? Então, assim, é interessante você também dizer isso, né? Você entender, porque depois você começa a se enxergar com um olhar diferente. Com certeza. Né? Eu passei um período bem complicado da minha vida, com depressão, com crise de pânico, e hoje nós descobrimos que não foi nada disso, que simplesmente era SINEP, né? Que são crises
aliás, são convulsivas, mas não são neurológicas, né? Elas são do comportamento. Nossa. E ela parece mesmo uma crise convulsiva. É igualzinho. A diferença é que você não tem problema nenhum neurológico, você tem problema emocional. Uau. Acontece, na maioria dos casos, com pessoas que foram abusadas quando crianças. Na sua maioria, mulheres, mas não quer dizer que não aconteça nos homens. E a gente chega num lugar que você chega num hospital, passando mal, que eles te dão um remedinho para dormir e manda para casa. Eu fui tratada por 5 anos. Meu Deus. 5 anos eu tomei remédio para crise de pânico. Não, primeiro foi para convulsão. Tomei remédio para convulsão durante muitos anos. Aí eu comecei, porque assim, eu falava para o meu médico, olha, eu queria ir num psiquiatra, não preciso, porque o seu problema é esse, é esse, é esse. Mas eu queria ir. Meu Deus. Aí, quando eu comecei a faculdade, eu bati o pé. Falei, eu vou no psiquiatra. Se você não me der encaminhamento, eu vou lá conversar com aquelas moças e elas vão ter que me encaixar. A gente paga um plano de saúde, né? E vamos resolver isso. Então, quando eu cheguei, ele falou, não, nós vamos sentar e vamos conversar e nós vamos alinhar tudo isso, porque eu já fazia terapia e tratava com neuro. Meu Deus. Mas era só remédio, aquele monte de remédio. Eu vivia dopada. A minha primeira formação mesmo de direito. Meu marido, quantas vezes me levou até na porta da sala e me pôs sentada. E eu assistia a aula assim, igual um zumbi. Acabava a aula, apagava da mente que eu tinha assistido. Claro, imagina. Que era só remédio. Muitas vezes, até na minha conclusão de curso, meu trabalho de TCC, eu dediquei às minhas colegas que assim, praticamente fizeram o meu trabalho por mim. Porque muitas coisas eu nem sabia para onde estava indo, nem de onde estava voltando. Quantas e quantas vezes eu passei mal na faculdade. E, assim, sendo sempre medicada errada, e para não dividir, sabe, a questão de dividir o pódio. E na faculdade eu fui aprender isso. Uma das nossas primeiras professoras, ela falava assim para nós, a Cristina Justus, Maria Cristina Justo. Maria Cristina Justo. Ela falava assim, ó, todo bom psicólogo tem que ter um psiquiatra para chamar de seu. Falou, sempre tem uma parte que é sua, mas você vai perceber que tem uma parte que você não vai. Então, encaminha. Porque tem coisas que você consegue e tem coisas que você sozinha não vai conseguir. A pessoa precisa de medicação, então você encaminha para alguém que saiba mais do que você. Então, eu vejo isso assim com observações que hoje eu olho para a minha vida e eu falo, quantos anos da minha vida eu fiquei vivendo, parecendo um zumbi, e não foi falta de fé, porque também tem aquelas questões, né, que a gente já conhece. Por favor. Nossa. É falta de fé, é falta do Espírito Santo, é falta de Deus, é demônio para chamar atenção, está em pecado, coisa encoberta, não confessou, confessa e deixa que a misericórdia alcança. Irmãos, nem brinca com a palavra de Deus, que isso é pecado demais, né? Mas, ainda assim, o nosso papo não é sobre isso, mas é sobre a pastora Graziela. Mas eu amo falar sobre isso, então tá tudo certo. Mas antes de mudar de assunto, rapidinho, continuando sobre isso. Eu faço terapia há muitos anos já, uns 5, 6 anos. E a minha psicóloga não é cristã. Mas o que eu gosto dela é que ela fala assim, um dia, há uns anos atrás, eu perguntei pra ela, eu não sei se você acredita que Deus fala com a gente. Você acredita? Aí ela falou assim, o que eu acredito não importa. Você acredita? Eu falei, eu acredito. Então eu acredito. E dali ela ouviu e ela passou a não perguntar, mas ela entender qual é o valor das coisas de Deus pra mim. Sim. Você se sentiu segura ali. Sim. Ela se colocar nesse lugar de entendimento, de não me questionar. Foi literalmente isso que ela falou. Você acredita? Se você acredita, eu acredito. Uau. Isso conquistou meu coração. Mas essa tem que ser o posicionamento, né? Eu, como pastor, eu posso atender uma pessoa que é budista, que, sei lá, que é espírita, né? Ou até mesmo porque dentro do cristianismo nós temos vertentes diferentes. Sim, sim. Né? Dos reformados, para os tradicionais, para os pentecostais, para os neopentecostais, né? Para os carismáticos. Então, assim, dentro de nós também, dentro da nossa religião, também existem algumas divisões, né? E não faz a gente Nós não deixar de ser estamos ali irmãos, para entregar a nossa percepção.
Então, realmente, tem que ter, Sim. fazer essa separação. Por isso que eu deixei bem claro que a única coisa que nos difere é que nós entendemos o valor da cultura cristã para você, do meio onde você está, né? Sim. Mas do restante, o nosso trabalho é o mesmo. Exato. É tentar sarar essa dor, Exato. né? Sabendo que, para nós somos instrumentos do Senhor, né? Na sua vida, e você, de alguma forma, é ferramenta de Deus na nossa vida para valer a pena os anos que nós estudamos. Bem isso. E uma última perguntinha sobre esse assunto. Eu tenho 17 anos. Uau. E ano que vem eu vou entrar na faculdade. E o meu primeiro plano não era fazer o que eu pretendo fazer. Eu queria muito estudar música. Mas eu não acho que seja isso que Deus tenha para mim. Eu ainda estou esperando a resposta dele. Mas está tudo encaminhando para falar que não é agora. Talvez para o futuro. Porque é uma coisa que eu amo. Minha vida é música. Mas talvez não seja agora. E o que eu tenho recebido no meu coração de Deus diariamente é a psicologia. E eu pretendo fazer psicologia, ano que vem já vou começar. E qual conselho a senhora pudesse me dar? Qual conselho a senhora me daria? Nunca esqueça que Deus é o Criador de todas as coisas. É por Ele, por meio dEle e para Ele. Aí João fala assim, que antes de tudo acontecer, ele já existia. E por meio dele tudo se fez. E sem ele nada do que se fez poderia ser feito. Então sempre lembrar disso, né, que é Deus. E que a sua profissão não é sobre você, mas sobre a mensagem que você tem para levar. Deus, ele tem propósito em todas as coisas. Antes dele nos criar, ele já nos deu um propósito. Quando ele fala cada um dos seus dias foi determinado, não é que é uma predestinação, não, mas ali ele te entregou um propósito. E o seu propósito é servi-lo aonde você estiver. Então, seja na psicologia, seja na música, seja num podcast, seja pegando um ônibus, seja na padaria, né, você dando um sorriso, né? Seja a mensagem que Deus quer levar e faça da sua profissão isso independente de qual ela for. Eu acredito muito, muito nisso. É sempre por Ele. Aí eu quero perguntar, nós temos um momento que a gente tem dos objetos. Sim, eu trouxe. Trouxe? Sim. Esse é um momento tim-tim-tim, que é o momento das recordações. E eu queria que você mostrasse para nós os seus objetos. Eu não trouxe recordações, você falou que eram Objetos com valor emocional. Valor emocional. Sim. Então, eu trouxe a minha Bíblia, né? Porque Deus, ele é primordial na minha vida, assim. Mesmo, eu não consigo me imaginar sem Deus. É igual eu falei, eu fui formatada, né, para isso. Assim, meus pais se converteram, eu tinha 2 aninhos de idade. E eu nunca abandonei Deus. O mundo nunca me atraiu. Assim, eu sempre soube que Deus era suficiente na minha vida. E que sem Ele, assim, o momento que eu abandonasse Ele um pouquinho, ia dar muito ruim, sabe? Então, assim, Ele é o primordial, né? E a Bíblia eu trouxe, então, representando Deus e o meu ministério, o meu chamado pastoral, né? Que é algo, assim, que todas as vezes, quando eu olho cada rostinho ali da igreja, né? Ou quando eu estou no aconselhamento, eu agradeço tanto a Deus. Eu falo, Deus... Né? Às vezes eu nem entendo porque ele me chamou. Eu tenho usado muito uma frase em casa que eu falo assim, Deus é muito Deus. Ele é muito Deus, assim, né? Então, assim, eu me sinto tão amada por ele, sabe? Por ele me usar, por ele me permitir ser essa mensagem, né? Por hoje minha vida poder ser uma referência, né? Às vezes... Eu vou falar com os jovens da igreja, eles falam assim, pastora, mas você nunca foi do mundo, né? Eu falei, exatamente. Eu falei, por isso eu posso te falar. Eu falei, eu nunca precisei ir para o mundo para saber que Deus era suficiente, porque Deus sempre foi suficiente. A vontade de você ir para o mundo e conhecer é porque Deus não está sendo suficiente na sua vida. Então, tem alguma coisa errada. Porque se o seu Criador não está sendo suficiente, tem alguma coisa que precisa conectar, né? Então, Deus... Aí eu peguei minha certidão de casamento. Ah, que lindo! Se Deus está em primeiro lugar, a minha família está em segundo lugar, né?
não é o meu chamado. Não é a igreja. Como eu disse, eu tenho 25 anos de casada, 2 filhas. A igreja nunca roubou meu tempo com a família. Desde quando nós nos casamos, eu e meu marido, nós colocamos algo para nós, que nós teríamos um dia da semana que seria só nosso. Um dia onde nós não iríamos na igreja, um dia onde nós não iríamos aconselhar, mas nós teríamos o nosso tempo de casal, o nosso tempo para conversar, o nosso tempo de ficar em casa, no sofá, com aquela roupa velha, assistindo Netflix, sabe, assim, né? Aqui pedir uma pizza, né? Comer ali no sofá mesmo, né? E nós conseguimos fazer isso, assim. E aí vieram as nossas filhas e a gente continuou fazendo isso. Então, se você pode chegar para qualquer uma das minhas filhas e falar em que momento a igreja roubou os seus pais de vocês. Elas vão falar nunca. Porque elas sempre vieram antes. Meu casamento sempre veio antes, né? Eu acredito que se eu não administrar a minha casa, eu não posso administrar lá fora. Se eu não cuidar da minha família, que é a minha primeira igreja, eu não posso cuidar da igreja que o Senhor está me dando, né? Então, nós não somos uma família da margarina ali, de café da manhã, perfeita, né? É como eu falei, eu não sou perfeita, sou uma mulher possível, né? Então, assim, a gente sempre prezou muito por isso, né? Então, nós temos nosso dia da família. Se é aniversário de alguém da igreja, se alguém chama a gente para ir, vem jantar aqui, eu falo, olha, hoje é dia da família. Então, a gente sempre pergunta, né? Olha, hoje é dia da família, tudo bem se nós formos nesse aniversário? Tudo bem? Já teve dia da minha filha, eu não quero, eu quero o dia da família. Aí eu ligo para a pessoa e falo, olha, hoje é o dia da família, a igreja sabe disso, a gente faz questão de falar. E a minha filha não abre mão hoje, então nós não vamos. Então a igreja entende, né? E isso a gente passa para a nossa liderança. Os nossos líderes sabem, se eles não tiverem um tempo com a família deles, eles não podem ser líderes de uma célula, eles não podem estar cuidando de vidas, porque eles precisam cuidar deles e da família. Tem que ter o dia do descanso, né? Então, primordial. Então, para mim, família é isso, né? É o meu primeiro ministério. Né? Aí vem o ministério depois, e eu trouxe a minha agenda para simbolizar o meu trabalho, né? Que é algo assim que eu tenho me tornado muito realizada, né? Como eu falei, era uma lacuna na minha vida, e hoje não é mais assim. Eu amo o que eu faço e faço o que eu amo, assim, com muita paixão. Estava hoje conversando com meu marido, a gente parou para comer um pastel à tarde, e eu estava falando para ele, olha, né, eu tô com a minha agenda lotada, graças a Deus. Eu falei, mas termina o dia, eu falo, eu tô com sono, porque a gente acorda muito cedo, a gente vai para academia, assim, 5h40 da manhã, né, 6 horas da manhã, para dar conta, assim, do dia. Eu falei, eu chego no final do dia com sono, eu falei, mas não cansada, porque eu fico tão feliz de ver a transformação, né, de cada vida, em cada processo, em cada sessão, os recadinhos que a gente recebe de depoimento. Então, eu trouxe esses 3 para simbolizar, né, Deus, família, ministério e trabalho. Trabalho. Muito bem, parabéns. E a gente sempre tem um momento onde a gente faz uma indicação de um livro. E eu trouxe esse aqui, que ele é do Mike Murdock. Falei direitinho, né? 31 Segredos de uma Mulher Inesquecível. Gente, a gente está rindo porque tudo que eu falo em inglês, ela ri e diz que eu falo errado. E na maioria das vezes ela tá certa. Mas dessa vez eu treinei. Estou na frente do espelho falando Mike Murdock, Mike Murdock. Mike Murdock. Que chique, até o Doc. Ficou legal. Já falei errado, mas tudo bem. Ele é doutor. E esse livro, ele fez uma grande diferença na minha vida. Ele vai estudando passo a passo cada capítulo. E eu queria muito indicar que as mulheres lessem. Os homens também, gente. Não é porque a gente faz uma indicação para um homem que uma mulher não pode ler, que faz uma indicação para uma mulher que um homem não possa ler. É só numa visão direcionada para um público. Mas leio. É muito interessante. Eu já li. E é bem, bem interessante mesmo. Eu gostaria muito de indicar para vocês. É 31 Segredos de uma Mulher Inesquecível. Então, seja inesquecível. Né? Mariana, quer falar mais alguma coisa? Não? Mas eu queria, antes disso, pastora Graziela, eu queria perguntar, você é mais musical
Ou você é mais da palavra? Eu sou os dois. Os dois? Os dois. Então, Os me dois. responda outra coisa. Que louvor está queimando o seu coração nesse momento? O que você está ouvindo? Nossa, não é o que eu tô ouvindo, porque em casa, assim, a música o dia todo. Meu marido, ele deixa na televisão pra ter esse ambiente, mas ele coloca música americana, que ele gosta, assim. Mas uma música que você também... Tem... depois pedi pra ele te passar. É lindo. E ele fica chamando minhas filhas. Traduz, o que ele tá falando? O que ele tá falando? Mas tem uma canção, assim, que eu amo, 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 que pra mim, assim, ela é maravilhosa. É Ousado Amor. A hora que você falou música, já vê assim, Ousado Amor. Mariana, qual é a sua da semana? Yahvé se manifestará. Eu tô obcecada. E todas as versões dela possível. Maravilhosa. Porque, pra quem não sabe, é uma música de origem, acho que espanhola ou mexicana. Ela é em espanhol. E foi feita uma versão dela em inglês. E agora, atualmente, foi feita uma versão em português. Então, todas as versões possíveis que eu posso escutar esse hino, eu estou escutando e eu amo ele de paixão. Maravilhoso. Bom, eu tô ouvindo, assim, uma muito nova, só que não. Eu sou sempre... Eu vou arrancar lá do fundo do baú. Essa semana eu tô pensando muito naquele louvor Seja Meu Universo. Nossa, o PG tava semana passada na Sara Ribeirão. Entendeu? Assim, Delícia. E Deus tem falado muito comigo a respeito de uma frase dessa canção que diz assim: não quero dar-te apenas um dia da semana. Quero te dar todo o tempo, todo o meu tempo. Uhum. Né? E em todo o tempo, e quando a gente vai para a palavra, que vai falar a respeito de nós nos entregarmos por completo. Né? Um tempo atrás, nós até comentamos aqui a respeito de um dia especial para o Senhor. E eu falei para o Senhor, Senhor, mas todos os meus dias são teus. Uhum. Né? O tempo todo. Uhum. Né? Não é mais um fim de semana. Não é mais um dia da semana. Uhum. Né? Toda a minha vida é tua. Uhum. Né? Então, eu penso que a respeito disso, Sim. que Deus tem falado conosco. Mas antes de... A gente já está entrando para o encerramento, pastora Graziela, eu queria que você deixasse uma palavra para as nossas pessoas que estão nos ouvindo, aqueles que nos acompanham, ou direcionado para a mulher, aquilo que Deus colocar no seu coração. Tá. Você estava falando sobre não dar apenas um dia da semana, ser o meu universo. A palavra do Senhor fala assim, que tudo que fizermos, para nós fazermos como para o Senhor. Então, a palavra que eu quero deixar é em cima disso. Tudo que você fizer. Né? Seja o arrumar a sua casa, o seu trabalho, né? O bom dia que você dá para o atendente da padaria, né? O tratar com seus filhos, com seu esposo, né? No seu trabalho, no seu momento de lazer. Que tudo seja para o Senhor, para honrar o nome do Senhor. Porque quando nós entendemos isso, eu acho que a gente entrega o nosso melhor. Sim. Eu já estava atendendo um rapaz agora à tarde, e ele falando alguma coisa sobre alguém, e eu estava explicando para ele, né? Eu falei assim, olha, por trás de cada pessoa existe uma história. Sim. É muito fácil nós olharmos e julgarmos, né? Nossa, que pessoa chata. Nossa, que pessoa grosseira. Ai, não gostei do jeito que ele me olhou. Não gostei do jeito que ele falou. Mas se nós lembrarmos que por detrás daquela pessoa existe uma história que precisa ser acolhida e você se colocar no lugar do outro, então você não vai olhar aquilo que ele está te entregando. Né? Então, é você olhar e fazer para o Senhor. Sim. Eu não vou ser educada porque o outro foi educado. Eu não vou ser gentil porque o outro foi gentil. Não, eu vou ser independente do que o outro fez para mim e por mim, porque é para o Senhor que eu estou fazendo. E se é para o Senhor, eu preciso entregar o meu melhor em todo tempo, em tudo que eu fizer. Então, entregue o seu melhor. Né? Busque ao Senhor em primeiro lugar. Né? E todas essas coisas, né, a palavra de Deus fala lá em Mateus 6,33, vão ser acrescentadas. Né? Quando nós buscamos ao Senhor, todas as lacunas da nossa vida, elas vão sendo preenchidas. Né? E essas coisas, eu amo que eu falo assim, essas coisas, parece uma coisa tão assim, né? Essas coisas, é o resto. Né? Busque ao Senhor que o resto vem, mas vem na medida do Senhor, vem no tempo do Senhor, do jeito do Senhor.
né? Então é isso. Ao Senhor sempre toda honra, toda glória, busque-o em primeiro lugar e faça algo sempre para alguém pensando que é para o Senhor, em todo o tempo. Amém. Amém. E a gente já vai encerrando, mas eu queria aqui fazer alguns agradecimentos. E eu queria, nesse dia, né, nessa noite, eu queria falar para vocês que nós temos aqui algumas pessoas que nos apoiam. Tem a Musical Sandro. Pessoal, vai lá na loja, uma loja especial, uma loja que trabalha com instrumentos musicais, que vai te orientar no formato do que a tua igreja está precisando, para você que precisa montar uma igreja nova, às vezes tem que trocar o que está na igreja, que não está funcionando, vai lá, o pessoal te dá apoio. Eles têm todo tipo de instrumento, e os que não têm lá, eles dão um jeito de se viram. Mas vai lá que vocês vão gostar. Aparelhagem, tem de tudo. Tem um vendedor muito lindo lá, que por sinal é meu filho, chama Washington, então, né? Sabe como é que é. Temos também a Isbelle Laços, ela faz um trabalho excelente de laços, tranças, tiaras, todo tipo de enfeite para a sua criança, para a sua menina, para a sua adolescente, para mulheres maduras. Gente, a gente está sempre dizendo isso, que a feminilidade vem desde cedo. Então, faça assim. Procure, entre em contato com a Isbelle Laços. Também temos conosco a Brumari, que é a menina, a Janaína trabalha com personalizados. Inclusive, as nossas canecas foi ela que fez, ó, super charmoso. E não podia deixar para lá, né? Temos o DNT Studios. Esse é joia. Eu queria muito que vocês procurassem esse estúdio. Pessoal, dá para gravar o seu podcast, dá para gravar pregação, dá para gravar trabalho para quem gosta de... Até trabalho de rua dá para fazer. É muita coisa legal aqui, eu sempre digo, e isso é sem puxa-saquismo, é verdadeiro. O atendimento é número 1. Quando eu vim aqui, eu fui conquistada pelo atendimento. Um sorriso e um bom atendimento. Duas coisas que já levou meu coração embora. Pastor, eu tenho essa dificuldade. Assim, sorriu para mim, já tô gostando. Me atendeu bem, né? Ganhou o coração. Somos assim. E ainda vem para cá, pessoal, dá para fazer muita coisa legal. E a gente sempre fala, é um ambiente do céu. Aqui, ó, povo abençoado, tá bom? Então, vamos lá. A gente sempre tem uma frase de final que vocês vão dizer assim, vocês falam sempre a mesma frase. Não, não é só uma frase. É nosso bordão. É nosso bordão e é para você acreditar nisso. Seja intencional. Sorria, porque Jesus é a nossa alegria.